Então, o caso clínico que eu trouxe é de uma paciente com 2 meses de idade, uma paciente nossa pediátrica, 7 quilos, que está num pós-operatório de cirurgia cardíaca por disfunção de válvula órtica por endocardite. E aí, foi isolado nessa cultura um Staphylo aureus resistente a óxido, um MRSA, com um MIC de 1 para vancomicina. Então, o Staphylo aureus resistente a óxido em hemocultura, para uma endocardite, é uma das principais indicações para vancomicina mesmo. O paciente, esse nosso paciente, ele foi começado com uma dose empírica de 110 miligramas de 6 em 6 horas. E a equipe decide realizar o monitoramento terapêutico, né, para otimizar a eficácia da vancomicina. Então, como você faria esse monitoramento? Então, a maioria dos hospitais está acostumada a fazer o nível sérico do vale, né? Mas hoje a gente sabe que o modelo ideal de monitoramento da vancomicina é a gente calcular a área sobre a curva. Mas aí tem gente que é tão apegada, mas eu também não sei como calcular a área sobre a curva. Mas mesmo assim tem gente que ainda é apegada, né? Apegada ao vale. Mas sou tão acostumado a fazer o nível sérico do vale. Os médicos também sempre falam isso, mas sou tão acostumado e tal. E isso exige que a gente tenha conhecimento, paciência e dedicação também para explicar os motivos de não utilizar mais o vale, o motivo pelo qual a área sobre a curva é um método hoje mais eficiente de monitoramento. Então, eu vou entender aqui no meu caso clínico que o método ideal de monitoramento seria a medida da área sobre a curva. Então, esse aqui é um exemplo fictício, né, desse caso do paciente, em que a gente administra 110 miligramas de 6 em 6 horas, vamos supor que a gente teria essa curva hipotética, já está no estágio de equilíbrio, né, então a gente teria essa curva de decaimento. Então, a gente entende que a área desse gráfico é o índice que representa a eficácia da vancomicina, e a área desse gráfico tem que ser numericamente maior que 400 e menor que 600, certo? Que é a recomendação da diretriz. Então, aí a gente entende que esse paciente já está com um estado de equilíbrio. A gente escolhe lá os 2 pontos para fazer a coleta, dentro de um mesmo intervalo de dose. Então, no exemplo do meu paciente, a gente começou a infusão a meio-dia, como é intervalo de 6 em 6, né? A gente começou a infusão ali meio-dia, terminou a infusão às 13 horas. Fizemos uma infusão de 1 hora. A primeira coleta a gente fez após 1 hora depois do término da infusão. Então, obteve aqui uma concentração de 32,1. A segunda coleta desse intervalo de dose eu fiz às 18, imediatamente antes de administrar a próxima dose. Não precisava ser imediatamente antes, poderia ser, por exemplo, às 16 ou às 17, mas aí a gente escolheu, nesse caso, fazer às 14 e às 18. A partir daquelas 2 concentrações, e aqui, se vocês olharem para as equações aqui da parte da direita, a gente utiliza as concentrações e os tempos que elas foram coletadas para calcular os parâmetros farmacocinéticos. Então, o que a gente faz lá no nosso dia a dia é calcular os parâmetros farmacocinéticos desse paciente. A gente calcula a constante de eliminação, o volume de distribuição, o clearance da vanco e o tempo de meia-vida. A gente compara os valores desse paciente com os dados de literatura, com os valores reportados de referência para esses pacientes. Porque assim a gente consegue identificar qual parâmetro estaria alterado nesse paciente. Por exemplo, se a gente tem uma alteração de volume de distribuição, como é o caso aqui, a gente entende que o fármaco está se distribuindo menos do que ele deveria, mas do que seria a referência, né? Se a gente tem uma diminuição no clearance, a gente entende que esse paciente está eliminando menos fármaco. Então, a gente consegue olhar os parâmetros farmacocinéticos e entender como o fármaco está se distribuindo no organismo, como ele está sendo eliminado também. Então, o primeiro passo é calcular os parâmetros farmacocinéticos. Parecem coisas complexas, parecem equações complexas, de fato são, mas é claro que a gente não precisa nem saber calcular essas equações. Eu acho importante a gente conhecer, saber como elas são feitas, mas o Excel faz para a gente esses cálculos, né? A gente não pega e faz lá na mão sempre que a gente precisa calcular. Como eu falei para vocês, a gente se utiliza dessas 2 concentrações para calcular a concentração máxima e calcular a concentração mínima do paciente. Então, a gente estima o pico e estima o vale. Vocês viram que, nesse caso, o pico calculado, ele não é o mesmo da primeira coleta. Então, vocês viram que a minha coleta aqui, ela deu 32, né, a primeira coleta. O pico calculado, ele é 39. Por que ele é maior? Porque a gente não consegue dosar o pico, né? É como se a gente tivesse acabado de terminar a infusão e dosado. A gente não faz isso na prática, né? Então, a gente estima o pico e estima o vale para que a gente tenha as concentrações máximas e as concentrações mínimas daquele intervalo. A partir dessa concentração máxima e mínima estimado, a gente calcula a área sobre a curva.
Então, a área sobre a curva, a gente consegue montar aqui os trapézios, utilizando as concentrações máximas e mínimas e a diferença de tempos entre elas, calcula utilizando a fórmula do trapézio mesmo, que eu falei para vocês, da matemática lá, de base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2 do trapézio, e a gente chega na área sobre a curva. Nesse meu paciente específico, a gente atingiu uma área sobre a curva em 24 horas de 641. E eu não sei se eu deixei claro para vocês, a referência de área sobre a curva que a gente tem de 400 a 600 é uma referência de área sobre a curva em 24 horas. Então, é a exposição que o paciente tem ao fármaco em 24 horas, é a nossa referência. Então, se é um paciente que usa de 6 em 6, a gente calcula a área sobre a curva de 6 horas e multiplica por 4. Se o paciente está recebendo de 12 em 12, a gente calcula a área sobre a curva de 12 horas e multiplica por 2. É importante a gente chegar na área sobre a curva em 24 horas. Nesse caso, nesse paciente, a gente atingiu uma área sobre a curva de 641. Então, a partir das recomendações das diretrizes, a gente faz algum ajuste de dose? E a resposta é sim, né? A gente faz um ajuste de dose porque a diretriz recomenda que a gente mantenha os níveis séricos à exposição da área sobre a curva menor que 600 para evitar a toxicidade. Então, como a gente define qual é o ajuste posológico, né? Qual o ajuste de dose que a gente faz na prática? Como a vancomicina é um fármaco que tem cinética linear, né, o decaimento lá pela curva exponencial, a gente faz uma relação direta. Se a gente administrando 440 miligramas por dia, a gente tem uma área sobre a curva de 641, quanto a gente precisaria administrar por dia para ter uma área sobre a curva do alvo, né? Como nosso alvo é 400 a 600, a gente tem o costume de sempre manter o alvo em 500, que seria um bom número em que a gente tem uma margem para baixo, uma margem um pouco para cima, até porque os pacientes não são robôs, né? Eles variam um pouco a fisiologia deles lá no dia a dia, na internação. Então, a gente sempre almeja o alvo ali no meio de 500. Então, por esse cálculo, para essa regrinha de 3, a gente entende que a dose total que a gente tem que estar diária nesse paciente é de 343, certo? 343 miligramas. E aí a gente faz o quê? A gente diminui a frequência, a gente diminui a dose desse paciente, e aí que a gente olha os parâmetros farmacocinéticos, né? Esse paciente, ele tem uma eliminação da vanco, um clearance da vanco, que é semelhante ao que é reportado nos valores de referência. O que está alterado nesse paciente é o volume de distribuição. Então, dos conceitos de farmacocinética, a gente tem que o volume de distribuição ele é diretamente relacionado à concentração máxima que o fármaco atinge, que é relacionado à dose que a gente administra. Então, via de regra geral, assim, claro que a gente pode ter exceções, mas de regra geral, quando o volume de distribuição é alterado no paciente, a gente altera a dose que a gente administra. Então, a gente mantém o intervalo de 6 em 6 e vai chegar na dose lá recomendada para atingir a dose diária de 343. Então, 343 dividido por 4, a gente chega em 86, dá para a gente arredondar a 85, né? Que a gente não vai administrar 86 miligramas. 85 miligramas de 6 em 6. Então, esse seria o ajuste posológico que a gente recomendaria nesse caso.